um espectro ROM da América Latina, o espectro do progressismo. A chegada ao poder de vários governos oriundos da chamada esquerda progressista da América Latina foi e é encarada hoje novamente como algo promissor e até mesmo transformador para a região. No vídeo de hoje, nós vamos traçar um breve histórico da primeira onda progressista que iniciou-se ali nos anos 2000. E a despeito de toda uma retórica novo desenvolvimentista encarnada por estes governos, posto que eles se contrapunham ali ao neoliberalismo através de uma frente progressista, pretendemos demonstrar aqui como tal onda progressista, ou ciclo progressista, ou mesmo maré rosa, ao contrário do que é constantemente proclamado, não apenas foi insuficiente promover uma mudança estrutural no desenvolvimento das nações latino-americanas, como também, muito pelo contrário, essas políticas desenvolvidas por seus governos fortaleceram um padrão de especialização produtiva de caráter rentista e neoextrativista, sendo diretamente responsáveis pelo aprofundamento da dependência da região. Discutiremos ainda os limites da chamada nova onda progressista, onda essa que já se depara com os limites de seu liberalismo de esquerda e que, sem romper com as estruturas que sufocam seus processos de desenvolvimento e com os fundamentos que replicam sua condição de dependência, não passará de uma mera repetição da história, agora entendida como uma farsa. Vamos ao vídeo. Em algumas passagens de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Olá, camaradas, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Dimensão Estratégica, um canal que aborda os principais assuntos sobre economia política, soberania e estratégia nacional. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, peço então que você curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para estar sempre informado quando nós fizermos novas publicações. Peço também que divulgue nosso trabalho compartilhando esse vídeo com seus amigos. Caso tenha interesse na temática que abordamos por aqui, entre também em nosso grupo no Telegram, onde trazemos atualizações diárias sobre os processos aqui tratados. O link você encontra na descrição. Bem, a famosa passagem lida há pouco, escrita por Marx logo na abertura do seu 18 Brumário de Luiz Bonaparte, remete a uma reflexão em que o passado e o presente se conectam e se encaixam muito bem para compreendermos os recentes processos ocorridos na América Latina. O historiador Eric Hobsbawm costumava dizer que nenhum intelectual de esquerda resistia ao feitiço da América Latina, região essa que borbulhava a lava das revoluções sociais. E o início do século XX parecia até confirmar o ambiente revolucionário de Hobsbawm, ainda que seu término tenha sido marcado pelo esfriamento dessa lava da revolução, a qual pavimentou um solo rígido para a via única do neoliberalismo. Já os primeiros anos do século XXI pareciam querer trazer de volta a chama desse velho vulcão. Após anos de dominância de uma política neoliberal, cuja implantação foi acompanhada de profundos impactos, tanto econômicos como sociais, para suas populações de um modo geral, este modelo não garantiu o desenvolvimento esperado. Ao passo que se esgotava, as lutas sociais reivindicavam uma mudança nessa conformação. No campo geopolítico, nesse mesmo período, nós temos um redirecionamento da política externa americana para a chamada guerra ao terror, o que promoveu relativa perda de importância e de relevância da América Latina para a potência do Norte. Por outro lado, o crescimento chinês começava a animar as economias agroexportadoras latino-americanas com sua crescente demanda que garantia elevados preços pagos por essas commodities. Um novo cenário se constituía ao sul do Equador. Foi nesse momento, a partir dos últimos anos da década de 90 e nos primeiros anos ali dos anos 2000, que os fracassos eleitorais, que tanto fazia parte da rotina dos partidos de esquerda, deixavam de ocorrer, uma vez que estes vinham obtendo sucessivas vitórias nos pleitos eleitorais na região, e tudo isso numa sincronicidade nunca antes vista. Podemos dizer que este processo se inicia pela vitória do fundador do movimento da Quinta República, Hugo Chávez, que ganhou a presidência da Venezuela em 1998,
E esse movimento teve continuidade com a vitória de Lula em 2002 no Brasil, em sua quarta tentativa. Kirchner seria eleito em seguida em 2003 na Argentina e Tabaré Vázquez venceria no Uruguai pela Frente Ampla em 2004. Em 2005 venceria o líder do movimento ao socialismo, Evo Morales, o primeiro indígena a chegar ao poder na Bolívia pelo voto popular. Em 2006 foi a vez de Rafael Correa, no Equador, e o retorno do guerrilheiro Daniel Ortega, liderança da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que chegou nas eleições na Nicarágua. Tivemos ainda em 2008 a eleição de Fernando Lugo no Paraguai, após 6 décadas de ampla hegemonia do Partido Colorado no país. Finalizando essa extensa lista, apenas nessa primeira década de 2010 foram eleitos Maurício Fuentes da Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional em El Salvador e também Pepe Mujica no Uruguai. Essa onda mostrou sua força através da reeleição desses candidatos ou então também de seus sucessores. A esse fenômeno eleitoral foi atribuído um conjunto de signos, tais como Onda Rosa, governos progressistas, giro à esquerda, social-democracia da América do Sul, ou como nós trataremos aqui, remetendo ao professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, chamaremos esse movimento como a onda progressista. Estas experiências, apesar de sua diversidade, tinham como o fato de que se apresentavam como alternativas críticas ao neoliberalismo através da promoção de políticas sociais e inclusão de demandas populares oriundas de minorias historicamente marginalizadas. Tamanha envergadura desta tendência não passaria sem marcar a história latino-americana, tal como fizeram o neoliberalismo nos anos 90. Esta nova realidade permitia agora uma ressignificação da região com a colocação em prática de um conjunto programático desses governos de esquerda. E, de fato, o registro desse momento histórico ficou marcado na região. No entanto, nós não podemos afirmar que havia uma unicidade programática ou de ação destes governos. Ao contrário, ainda que compartilhasse de uma posição crítica às políticas neoliberais, não apenas no caráter de seus programas, bem como da profundidade e da radicalidade dos mesmos, eram bastante distintos. De uma forma geral, podemos dividir esses governos progressistas em 2 tipos. Um primeiro, onde estariam os governos com orientação mais radical, vislumbrando ali uma perspectiva socialista. Nesse campo, podemos colocar os governos da Venezuela, do Equador e da Bolívia, os quais tinham em comum um confronto aberto com o imperialismo norte-americano, bem como com suas burguesias nacionais. O protagonismo dos processos políticos desses países se amparava em uma forte base popular politizada e mobilizada, e a qual sustentava os processos de refundação política proposta por seus governos. Essa refundação seria representada pela elaboração de novas constituições que buscaram reinserir as populações anteriormente excluídas do protagonismo político para o interior de um processo de criação, seja de um Estado plurinacional, como no caso boliviano, de uma revolução cidadã, como no caso do Equador, ou mesmo de uma república bolivariana, como no caso da Venezuela. O socialismo era uma palavra de ordem, mas figurava muito mais como uma abstração do que um conjunto de ações desses governos visando efetivamente a sua colocação em prática. De outro lado, estariam os governos que optaram por uma retomada econômica amparada em um programa novo desenvolvimentista, executado num amplo processo de conciliação de classes, que ficou conhecido, especialmente aqui no Brasil, como um reformismo fraco. Este reformismo fraco procurava evitar a todo custo confronto com a burguesia, optando sempre por políticas que nem sempre tocavam em elementos estruturais do país e que pouco afetavam de forma mais direta aos interesses estabelecidos. Este campo seria composto por países como o Brasil, Argentina, o Uruguai e o Paraguai. A alternativa socialista não era o horizonte desses países. Buscaram apenas utilizar-se do aparelho de Estado para tentar garantir um caráter mais social e humanista do capitalismo, como foi o caso do capitalismo sério de Nestor Kirchner ou o desenvolvimento com inclusão social de Lula aqui no Brasil. Apesar destas distinções que pareciam até colocar estes governos em polos antagônicos, tivemos muito mais proximidades entre estes do que qualquer outro tipo de adversidade. No âmbito da integração regional latino-americana, por exemplo, esta se baseou em um não confronto com as estruturas de dependência, condenando estes países a atuarem como reprodutores deste processo. Além disso, em diversos destes países, assim como no Brasil, seus crescimentos econômicos estiveram ligados a um forte neoextrativismo que veio acompanhado de um aumento significativo de conflitos socioambientais, tendo como principais vítimas camponeses, sem terra, indígenas e a populações tradicionais. Além disso, os processos de desindustrialização e reprimarização da economia deram a tônica de seus crescimentos, cada vez mais dependentes do preço internacional das commodities, a qual os seus países dependiam.
Como saldo dos mandatos relacionados à onda progressista, a região registrou alguns avanços nas políticas de inclusão social, observados na melhoria dos indicadores sociais, em especial no que concerne à redução da pobreza e da desigualdade, amplamente viabilizados, é necessário dizer, pela manutenção e pela ampliação do receituário neoliberal, através dos programas de transferência de renda e de renda mínima, seja o Bolsa Família, no caso do Brasil, os Filhos do Meu Povo, na Venezuela, ou os bônus de desarrollo humano, na Bolívia, bem como também através do incremento do aumento real dos salários. Para além das conquistas no campo social e embalados por um consenso das commodities, que é o modelo econômico baseado no agronegócio e na extração mineral, a onda progressista também promoveu resultados modestos, mas importantes em relação ao crescimento econômico, além de uma ampliação do mercado consumidor. Enfim, a América Latina parecia caminhar na construção sólida de uma alternativa progressista, novo desenvolvimentista. No entanto, os efeitos dessas políticas confirmaram a máxima de Marx de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Ao se vir frente à debacle dos preços das commodities no mercado internacional após a crise de 2008, preços estes, como afirmamos anteriormente, que garantiam alívio em suas restrições externas, esse conjunto de países passou a enfrentar problemas relativos à falta de recursos para a manutenção de suas políticas econômicas e sociais, o que impactou diretamente na capacidade de investimento destes países, bem como na própria manutenção dos programas assistenciais, resultando assim em um aumento de suas dívidas, acompanhado de um processo inflacionário na região, com consequente refreamento de seus processos de desenvolvimento social. Como afirmou o pesquisador Fábio Luiz Barbosa dos Santos, estes países reproduziram sociedades incapazes de controlar o próprio destino, avançando rumo à degradação em todas as esferas da existência. Se a velocidade rumo à barbárie foi mais lenta sob a administração progressista, o sentido do movimento permaneceu inalterado. Ora, a tragédia estava anunciada. Quando os governos de esquerda da região enfim conseguem alcançar um gerenciamento moderado, inseridos numa perspectiva reformista fraca ali do capitalismo de seus países, a exceção, é devido dizer aqui, da Venezuela, que caminhou ali por um processo de via mais radical, estes países se depararam com as próprias contradições e limites do desenvolvimento do capitalismo periférico. Associado a um processo de desmobilização ou aparelhamento dos movimentos populares em alguns destes países, em especial aqui no caso do Brasil, eles acabaram por fortalecer movimentos reivindicatórios de direita que passaram a pressionar seus governos. E estes, ao invés de avançarem rumo a um processo de ruptura com as amarras do capitalismo dependente, caminharam rumo à retomada da agenda neoliberal. É neste cenário que o Brasil, por exemplo, aprofunda a matriz neoliberal de sua economia, onde uma negociação de Lula com o presidente do Bradesco resultou ali na escolha de Joaquim Levy para ser empossado como ministro da Fazenda no governo de Dilma Rousseff. E este foi responsável, por realizar as reformas neoliberais que gerariam uma grande crise econômica no país. O desastre que se seguiu às novas diretrizes econômicas adotadas por Levy, fruto de um forte ajuste fiscal aliado à elevação das taxas de juros para o controle da inflação que disparava, foi um aumento exponencial da taxa de desemprego de 2014 para 2015. Não foi muito diferente na Argentina de Cristina Kirchner, onde a partir de 2014, pressões fiscais associadas à fuga de capitais do país, em virtude do problema da dívida externa, além do crescimento do desemprego, obviamente, tensionaram para uma moderação e para uma negociação com os fundos abutres, na tentativa de restabelecer uma disciplina financeira. No Equador, ainda que Rafael Correa tenha conseguido eleger o seu sucessor, Lenín Moreno, este logo de início rompeu com Correa e cedeu à agenda neoliberal a ponto de realizar negociações com o FMI, onde, como sempre, um conjunto de cortes sociais, além de uma reforma trabalhista que retirava direitos, foram exigidos pelo Fundo Monetário. A aposta desses governos em uma política de conciliação de classes que restringiu o horizonte de mudanças estruturais enquanto praticavam políticas distributivas assistencialistas, fruto da receita estatal advinda de suas exportações, não tiveram sustentação frente ao quadro fiscal resultante de suas próprias estratégias de desenvolvimento. A contaminação ideológica dessa estratégia de reprimarização foi tão absurda a ponto que o presidente Lula chegara a defendê-la quando afirmou em um discurso no Instituto Rio Branco que estaria chegando a hora em que as commodities ficariam mais valiosas do que os tais produtos manufaturados, e que o mundo precisaria de mais comida e o Brasil
seria aquele país que teria a competência de produzir muito mais comida. Isso no claro gesto de que o Brasil caminhava no sentido correto em sua especialização produtiva voltada ao agronegócio. Na Bolívia, Evo Morales aprovava a Lei de Minerais e Metalurgia, que autorizava a exploração em áreas protegidas, estas fonte de fornecimento de água para parte de seu país. No Equador, Rafael Correa, por sua vez, no embate entre extrativismo e a política do bem viver, logo declarou apoio ao primeiro e passou a combater o segundo, a sua política ambiental. Enfim, a deblaque nos preços internacionais das commodities expôs a fragilidade de um modelo que se amparou no fortalecimento de uma economia primário dependente e extrativista. A retomada das políticas de austeridade fiscal impostas à população por estes países, com promoção de cortes nos gastos sociais e retiradas de direitos, abriram o espaço necessário para a instalação de uma forte crise social e uma nova ofensiva liberal conservadora na região. Não à toa, a partir de 2015, temos o início de um conjunto de mudanças políticas na região com a chegada de uma nova onda, agora não mais progressista, mas de caráter neoliberal e conservadora e que tomou as rédeas na América Latina. Foi assim com a Cristina Kirchner, que perde as eleições para Maurício Macri, na Argentina, Dilma Rousseff, que sofreu um processo de impeachment e com Lula preso em virtude da Operação Lava Jato, as eleições caíram nas mãos de Jair Bolsonaro em 2016. Em 2017, Lenín Moreno ganha as eleições no Equador, enquanto Evo Morales na Bolívia, mesmo tendo vencido as eleições de 2019, é golpeado pelas Forças Armadas do país, onde assume a Jeanine Áñez, a senadora da oposição. No Uruguai, Lacalle Pou é eleito também em 2019 com um amplo discurso centrado no neoliberalismo. Nesse contexto, os governos representantes da chamada onda progressista não só foram insuficientes na promoção de uma mudança estrutural no desenvolvimento de seus países, como, ao contrário do que propunham, promoveram um aprofundamento do padrão de dependência e de reprodução do capital que vigora na América Latina desde seus processos de independência. A despeito de uma retórica novo desenvolvimentista, em contraposição ao neoliberalismo, a estratégia progressista posta em prática não teria apenas fortalecido o padrão de especialização produtiva e reprimarização de suas economias, como o agronegócio no Brasil, ou o extrativismo na Bolívia e no Equador, ou mesmo o petróleo na Venezuela, mas também teria reforçado processos de desindustrialização em suas economias, aprofundando novamente seu caráter dependente e configurando assim um padrão que a gente poderia dizer rentista e neoextrativista na região. No entanto, a resposta neoliberal imposta nesses países foram muito duras e não conseguiram alcançar a resolução dos principais problemas de suas economias. Com a crise dos governos neoliberais e a constituição de um cenário que aponta para a vitória nas eleições de governos ligados ao campo da esquerda, a possibilidade de uma nova onda progressista vindoura é comemorada na região. E os primeiros resultados foram animadores para essa perspectiva, pois a partir de 2018 nós tivemos as eleições de López Obrador no México, seguido por Alberto Fernandes na Argentina, Luiz Arce na Bolívia, este do mesmo partido do Evo Morales. Nós tivemos ainda a eleição do Pedro Castillo no Peru, a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua, e ao longo só deste ano tivemos as eleições da Xiomara Castro na Honduras, do Gabriel Boric no Chile e de Gustavo Petro agora na Colômbia. No Brasil, que é o maior país da região, as pesquisas indicam possível de vitória de Lula, onde esta pode ocorrer até mesmo no primeiro turno. No entanto, ainda que a nova onda progressista já tenha dado sua cara, esta ainda não conseguiu dizer o a que veio. Pior, a brevidade com que estes governos já entram em contradição e em crise logo no início de seus mandatos, já mostra que a tal onda progressista, parafraseando aqui o que o Lula falou uma vez, pode não passar de uma marola. As leituras mais entusiasmadas da esquerda progressista liberal sobre o novo momento da América Latina, ela omite diversos fatos relativos à conjuntura política e econômica a qual estes novos governos progressistas chegam a seus palácios. Anunciados como pacificadores da crise social e econômica em seus países, omitem que governam sociedades profundamente divididas, onde a direita, outrora enfraquecida por décadas de governos impopulares, fortaleceu-se a ponto de novamente constituir-se como força eleitoral, podendo até mesmo intervir diretamente nesses processos, vetando ou barrando proposições que possam representar algum avanço ou aceno mais radical. Pior, a tônica já demonstrada por esses governos é a da retomada da política de acordos pelo alto e de conciliação com estes setores
em detrimento da construção de uma alternativa popular mais radical, retirando assim o protagonismo que as massas pudessem exercer sobre esse processo. Na Argentina de Alberto Fernandes, o combate à grave crise inflacionária não toca mais nos atores centrais da dívida pública externa, que corrói o valor de sua moeda. A alternativa é cada vez a retomada da agenda neoliberal e do ajuste fiscal para e passo o aumento das taxas de juros para o controle desta inflação, além, claro, do estabelecimento de uma política voltada para ganhar a confiança do mercado. Tudo isso executado em acordos no alto escalão, onde hoje o presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, o deputado Sérgio Massa, é um superministro que controla hoje 3 grandes ministérios: o da Economia, o Desenvolvimento Produtivo e Agricultura e o da Pecuária e da Pesca, além de controlar também as relações com os organismos internacionais, bilaterais e multilaterais de crédito, como o FMI. No Brasil, Lula, que ainda hoje é candidato, já atua neste mesmo sentido. Costurou uma aliança com os setores conservadores da elite paulista, representados por Geraldo Alckmin, seu maior adversário político em outras eleições, colocando inclusive, contra todo o histórico de críticas por parte de seu partido, como vice em sua chapa. E mais, já anuncia que várias das reformas que retirou do direito dos trabalhadores e que foram feitas por Temer e Bolsonaro serão mantidas. O pacto com o capital financeiro, representado pela Carta aos Brasileiros em seu primeiro mandato, é hoje reescrito através de suas declarações que buscam atenuar qualquer possível conflito futuro com esse setor. No Peru, o presidente Pedro Castillo, tão aclamado pela esquerda porque iria rechaçar o neoliberalismo do país, foi convidado a se retirar de seu partido, acusado justamente por implementar uma agenda neoliberal a ponto de hoje enfrentar até mesmo pedidos de destituição de seu cargo. A fórmula para permanecer no poder parece a mesma utilizada por outros governos de esquerda: recuar, conciliar e conceder diante da pressão dos opositores, sempre buscando uma suposta estabilidade institucional. No Chile, a eleição de Boric foi vista como um momento de desneoliberalizar o Chile, trazendo a máxima de que o neoliberalismo teria nascido no país e morreria ali também. No entanto, a alternativa criada pelo campo progressista passava não por um conjunto de ações radicais de transformação da economia do país, amparada por um forte apoio e mobilização popular e social. Muito pelo contrário, a proposta chilena foi uma costura realizada no governo de Sebastián Piñera, de forma a paralisar as intensas e enormes manifestações que assolaram o país em 2019 em prol da realização de uma constituinte que propõe uma ampliação dos direitos sociais e ambientais. Ainda que o texto proposto tenha ali diversos avanços sociais, ele se depara com 2 problemas fundamentais. O primeiro é referente à possibilidade de aprovação popular, uma vez que o presidente Boric continuamente vem perdendo apoio da população, alcançando índices de desaprovação em torno de 59%. Com isso, pesquisas realizadas no país dão como apoio para a aprovação do texto constitucional meros 33%, número bem inferior aos 56% que já constava em janeiro deste ano. O segundo problema é algo que perpassa todo o campo progressista, qual seja a de que a institucionalidade é um elemento fundamental e suficiente para pôr em prática os projetos e propostas de uma transformação política e econômica. Não é suficiente ter escrito na Carta Constitucional um enorme conjunto de direitos. Não é isso que vai garantir a efetividade destes. Retirar o protagonismo das massas em 2019 e jogá-lo para a esfera institucional de criação de uma constituinte, acreditando que esta seria suficiente para garantir os avanços sociais, foi um dos grandes erros táticos chilenos daquele momento. A direita não só conseguiu manter-se no governo, como ganhou tempo para se rearticular e participar diretamente na construção do processo. Hoje, ela atua no sentido de denúncia e embargo do processo e vem alcançando vitórias sucessivas dentro dos setores importantes da população. Este é o retrato da atuação de nossa esquerda progressista em seu âmbito interno. No entanto, além disso, outro elemento que é omitido é a nova conjuntura internacional herdada por estes governos, em especial referente aos mercados globais, os quais as chamadas forças progressistas muitas vezes não possuem nem vontade e nem propostas adequadas para modificar a realidade que herdam. Seus programas de integração nunca passaram de meros anseios e acordos comerciais muito tímidos. Na década de 90, por exemplo, tivemos um forte esforço entre as nações da região para um processo de integração que se opusesse à ALCA, a Aliança de Livre Comércio das Américas,
e isto resultou na Constituição em 2004 da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a chamada ALBA. Essa aliança teve adesão de diversos países, tanto da América do Sul como da América Central, como Venezuela, Bolívia, Equador, Cuba, Nicarágua, Dominica, Granadinas, etc. Onde esses países afirmavam um caráter pós-neoliberal de integração para a região, representado por um modelo anti-imperialista e anticapitalista de integração comercial e de ajuda econômica mútua. No entanto, na contramão desse sentido de integração anti-imperialista e anti-neoliberal, os países pertencentes ao Mercosul, no caso Brasil, Argentina e Uruguai, capitaneados em especial pelo Brasil e tendo Lula à frente do processo, optaram em 2008 por uma proposta de integração de caráter moderado, que ficou conhecido como Unasul. Surgia assim um bloco de integração baseado na conciliação e na não confrontação direta ao imperialismo, ao passo que o Brasil, através também da figura do presidente Lula, exercia um papel de mediador dos conflitos internos e externos do bloco. Toda construção ou tentativa de radicalidade nos processos que envolviam a América Latina eram, de cara, sabotados pela política externa do governo Lula. Essa política externa para a América Latina, de caráter conciliatória, proposta e dirigida em especial pelo governo de Lula e que aturou diretamente contra o fortalecimento da ALBA, conformou ali uma nova geopolítica na região e que não conseguiu transpor a estrutura periférico-dependente. A essa geopolítica do Brasil de Lula eu chamo de geopolítica da dependência, uma vez que colaborou para um grande recuo das estratégias de política externa na região, ao passo que fortalecia a importância do Brasil no exercício de um subimperialismo ali na América Latina. É nesse sentido que apontamos a insuficiência dos chamados governos progressistas. Ainda que frutos de uma nova dinâmica social, contrária às políticas neoliberais, e que abriram espaço para a ascensão de novas figuras oriundas das classes populares e tendo estas gozado de êxito eleitoral, seus governos atuaram sempre presos a uma institucionalidade que amarravam qualquer avanço. Uma exceção em relação aos demais governos progressistas foi a figura de Hugo Chávez na Venezuela, que enquanto os outros governos recuavam e praticavam uma política conciliatória, Chávez optou por uma progressiva radicalização dos seus processos internos venezuelanos, confrontando de frente a questão da renda petroleira do país. Vale ressaltar também que Chávez nunca transcendeu a institucionalidade burguesa. Seus governos sempre foram submetidos ao voto popular e suas ações também partiram da elaboração de uma constituição refundadora de seu país, mas sem condições de garantir a efetividade de todos os direitos ali contidos. No entanto, Chávez nunca retirou o protagonismo das massas em seu processo, fato este fundamental para a manutenção de seu governo, mesmo frente aos mais fortes embargos e tentativas de golpes aplicados pela política internacional criminosa realizada pelo governo dos Estados Unidos. Este processo de mobilização e politização das camadas populares é o elemento que torna singular o papel da Venezuela frente aos demais governos progressistas. Este papel desmobilizador foi um dos elementos fundamentais para a restrição da luta contra o neoliberalismo ao âmbito institucional. Constituiu um erro crasso a via tática escolhida pelos governos progressistas de desmobilizarem ou aparelharem os movimentos que ajudaram em suas eleições para adotarem o parlamento como uma via resolutória de todos os conflitos sociais, mesmo onde havia ali um claro cenário de radicalização popular. Cada vez mais a política deste campo progressista tinha um caráter conciliador que envolvia ao mesmo tempo um conjunto de concessões e rebaixamentos programáticos de suas atuações, ao passo que atuavam como elementos neutralizadores de processos disruptivos do campo popular. Lembremos aqui as manifestações de a partir de 2013 e como o governo de Dilma Rousseff respondeu tacitamente para a criminalização do mesmo, quando, já prevendo a intensificação dos protestos populares durante a Copa do Mundo de 2016, promulgou a lei antiterrorismo que, na prática, colocava movimentos populares sendo tratados na seara penal. Ora, a estratégia que limita a participação popular acaba por fortalecer a centralidade parlamentar nos processos decisórios. Não à toa, em 2016, com a perda de controle sobre o poder legislativo, Dilma sofre um processo de impeachment e, como fruto de anos de um processo de desmobilização popular imposta pelo próprio Partido dos Trabalhadores, esta sequer contou com o apoio das ruas. Assistiu ali impotente uma votação nacionalmente televisionada que lhe tirava do poder sem qualquer grande ato de rua. Por fim, o caso da nova onda progressista
tem como pressuposto a repetição de uma tática anteriormente derrotada e que volta agora a ser aplicada de uma maneira bem mais rebaixada, numa forte política de conciliação e conchavos com setores conservadores, sem mesmo batalhar ou pelo menos vislumbrar a construção de elementos de mobilização popular que lhes garantisse alguma margem de manobra dentro do sistema. Agora, enfrentam um adversário muito mais organizado, que procura cada vez mais se conectar com os setores populares conservadores, atuando de forma mais intensa tanto na seara política como dentro dos movimentos organizados da sociedade civil. A rendição dos governos progressistas à institucionalidade e à governabilidade, a falta de qualquer projeto razoavelmente estruturado em prol de uma alternativa radical de desenvolvimento de suas nações, tudo isso fora dos marcos do neoliberalismo, ou então mesmo o afastamento das bases populares em troca de uma política de conchavos e conciliações pelo alto, fazem com que esta nova onda progressista, para além de toda a tragédia que foi a primeira, se repita agora como uma farsa. Se você gostou do conteúdo do nosso vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações. Venha fazer também parte do nosso grupo no Telegram, o link você encontra na descrição. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!